Às vésperas do feriado do Dia do Trabalhador, sindicalistas destacam os ataques e perdas de direitos da categoria. Vacinas diferentes estão sendo aplicadas na mesma pessoa em Conquista. A Associação Conquistense de Integração do Deficiente investe no sistema Braille de Sinais como ferramenta de inclusão. Estudantes do programa Universidade para Todos da região Sudoeste se destacam na prova de redação do Enem. Sexta-feira, 30 de abril, o ESV Notícias está começando. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo! O 1º de maio é uma data internacionalmente marcada pela luta dos trabalhadores. Nesse contexto de crise econômica, sindicalistas destacam os ataques e as perdas de direitos da categoria, principalmente nesse momento da pandemia. Reconhecida internacionalmente como uma data importante para apresentar as pautas e reivindicações da classe trabalhadora, este 1º de maio de 2021 torna-se ainda mais importante, principalmente no Brasil, que atravessa não só a pandemia do novo coronavírus e crise política, econômica e institucional, mas também fortes ataques aos direitos sociais e trabalhistas. Em 2017, a gente teve a reforma trabalhista, que é a Lei 13.467, de 2017. Em 2019, a gente teve a Lei de Liberdade Econômica, que é a 13.864, de 2019. E, ultimamente, nós tivemos uma sucessão de medidas provisórias, decorrentes de flexibilizações de regras. Solidariedade, saúde, emprego e renda são as bandeiras principais deste Dia Internacional do Trabalhador. Mas a pauta e as reivindicações vão além destes temas, que já são considerados essenciais para a classe trabalhadora. Em primeiro lugar, cumprir a convenção coletiva e as leis trabalhistas. Isso era o primeiro ponto, Em segundo lugar, respeitar esse momento que os trabalhadores têm vivido. Na questão da limpeza urbana, aumentar a quantidade de trabalhadores, porque ainda é pouco. Na questão da conservação, que são os trabalhadores das unidades de saúde, que trabalham nas escolas, trabalham nos bancos, fazendo limpeza, precisaria ter um revezamento maior de tempo de trabalho, diminuindo essa carga horária. Então, aí aumentaria a quantidade de trabalhadores para dar uma condição de vida melhor para esses trabalhadores. A pandemia do novo coronavírus não tem dado trégua para a classe trabalhadora. Entre 18 de março e 7 de abril, o governo federal editou 5 medidas provisórias e um projeto de lei que já foi aprovado pelo Congresso Nacional. Todas as propostas, de alguma forma, retiram direito dos trabalhadores, principalmente nesse momento em que o trabalhador está autorizado a negociar com o patrão sem a interferência do movimento sindical. Na avaliação de sindicalistas, uma situação que afeta as relações de trabalho, destrói direitos conquistados e impõe novos desafios à classe trabalhadora. Medidas provisórias atrás de medidas provisórias, justamente no sentido de sucatear a condição de trabalho dos trabalhadores em geral e, principalmente, de criar benesses para os empregadores, muitas vezes à mercê da retirada de direitos trabalhistas por decreto, o que é pior ainda porque fragiliza o processo democrático, fragiliza a discussão sobre a importância dessas medidas e sobre o impacto dela na vida do trabalhador. Às vésperas de um 1º de maio, em mais um contexto de pandemia e com o avanço da informalidade, muitos trabalhadores desafiam o vírus, colocando suas vidas em risco para tentarem manter o mínimo de renda possível para sobreviverem. As vendas caíram bastante e a gente fica correndo atrás de trabalhar aqui na estação de transbordo aqui, na estação de ônibus, porque aqui é o lugar que passa as pessoas para poder... O comércio melhor é aqui no centro, Foi uma questão que afetou o lado financeiro da gente e dificultou muito. Mas é uma questão que a gente tem que lutar cada dia, correr atrás do pão de cada dia. Não está fácil. Bom, agora a pandemia do novo coronavírus, Vitória da Conquista, segue com mais de 600 casos ativos da Covid-19 e a taxa de ocupação de leitos de UTI segue em alta. Vamos para o telão ver os dados da pandemia na região Sudoeste.
Falando de Vitória da Conquista, sobre os casos notificados, 89.703. Casos confirmados, 26.568. Confirmados nas últimas 24 horas, 225. Casos ativos, 692. Recuperados, 25.452. A notícia ruim, 424 óbitos, ou seja, 424 vidas perdidas para a Covid-19. Sobre a taxa de ocupação de leitos de UTI, o município de Vitória da Conquista segue em alta com 90% de ocupação dos 70 leitos disponíveis. Sobre os leitos clínicos, 59% de ocupação, também 78 leitos disponíveis. Vamos ver agora no mapa como fica a situação de Jequié, como está nesse momento, na verdade, a situação de Jequié. Sobre o número de casos confirmados, 14.292. Confirmados nas últimas 24 horas, 35. Sobre os casos ativos, o município segue com 580. Número de recuperados, 13.421. Número de óbitos, 291 pessoas. Leitos de UTI, 93% é a ocupação hoje dos leitos de UTI no município de Jequié, dos 29 leitos que estão disponibilizados. Sobre os leitos clínicos, 52% de ocupação dos 58 que estão sendo oferecidos. Vamos verificar agora a situação no município de Itapetinga, dos casos confirmados, 4.470. Nas últimas 24 horas, a Prefeitura ainda não divulgou o número de casos confirmados. Sobre os casos ativos, 50. Recuperados, 4.310. Número de óbitos, 112. Bom, e a gente segue agora falando de vacinas. E olha o absurdo. Vacinas diferentes estão sendo aplicadas na mesma pessoa em Vitória da Conquista. O repórter Luiz Pedro Passos traz as informações. A expectativa para a imunização transformou-se em dúvida para o seu Anô Alves de Oliveira, de 74 anos. O esquema vacinal do idoso foi realizado com doses de vacinas diferentes. Na primeira aplicação, seu Anô recebeu a vacina Coronavac, enquanto a segunda dose foi feita com a vacina de Oxford. Então, quando eu cheguei no local da vacina em si, a menina gostou e se identificou, me identifiquei também, e peguei o cartão logo e dei o cartão para ela. Ela saiu pela frente do carro, foi lá, entregou a uma colega auxiliar dela, eu acredito, mas logo de imediato ela pegou e veio com a vacina. Eu no centro, estou sabendo o que ocorria ali, e mostrou para mim. Tudo bem, para mim ela tinha lido, que eu dei o cartão para ela, era para você olhar no cartão, né? Lógico que eu não ia nunca pensar que ela não tinha lido. Aí, tudo bem, aplicou a vacina. Depois ela tomou um susto, falou, bicho, eu apliquei a vacina errada. E aquele ar assim de assombrada. Tá? Eu não caí porque eu estava sentado na hora lá, né? Já estava sentado eu fiquei. No próprio local de vacinação, seu Anô foi orientado a procurar a unidade de saúde do seu bairro, notificar a situação para então ser monitorado pela equipe de saúde. O protocolo foi seguido pelo idoso, mas o acompanhamento não aconteceu. Falou que, perguntou se ia viajar. Eu falei que não ia, não. Ele falou muito bem, porque esses 4 ou 5 dias o senhor será monitorado. Vamos fazer isso aqui e vou entregar para a secretaria hoje à tarde. Eu vim para casa e esperei. Até hoje, ninguém não compareceu. Eu até fiquei meio desconcertado de ir lá para cobrar uma posição, para ver o que eu faço e saber quais são as consequências que sofre quem toma essa vacina por engano errado, se tinha que tomar alguma providência. Nem isso me falaram também. A gente já recebeu, não somente este caso que o senhor está citando em específico, mas a gente recebeu alguns poucos casos dessa situação da vacina de D2 ser executada de um laboratório fabricante diferente da primeira dose. Então, isso a gente considera como um erro de vacinação, que é notificado como colocado, inserido em um dado oficial do Ministério da Saúde. O caso de seu Anô chegou ao conhecimento da Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores de Conquista, que está tomando providências em relação ao fato. A Câmara, por meio da Comissão de Saúde, a gente vai estar encaminhando toda essa documentação, uma cópia para a própria Secretaria de Saúde, para o Conselho Municipal e para o Ministério Público, para que todas as medidas cabíveis elas sejam adotadas e essas famílias, esses pacientes, eles possam devidamente ser
acompanhados pela Secretaria Municipal de Saúde. Esse tipo de confusão durante a aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19 é mais comum do que se imagina no Brasil. De acordo com o DataSUS, Sistema de Informação do Ministério da Saúde, pelo menos 16,5 mil pessoas foram imunizadas com vacinas de fábricas diferentes. Essa mistura é considerada um erro, cujos efeitos ainda são desconhecidos. E em situações como essa, diferente do que ocorreu com seu ANOH, a orientação é fazer o acompanhamento do cidadão. O paciente ele deve ser notificado, esse dado é inserido em um sistema, a nota técnica ela nos respalda sobre isso. Se o paciente ele recebeu essa segunda dose de um laboratório diferente da primeira dose, o intervalo está maior que 14 dias, a gente considera o esquema encerrado ali daquelas 2 doses, conclui o caso, notifica no sistema, aguarda um retorno da equipe técnica de eventos adversos. Mesmo sem pesquisas que garantam a eficácia da administração de doses de vacinas de fabricantes diferentes, a diretora de saúde esclarece que o esquema vacinal de seu ANOH e de outras pessoas que passaram pelo mesmo problema está completo. Se ele tomou a segunda dose, mesmo que seja de um laboratório diferente do primeiro, se ele tomou essa segunda dose em um intervalo maior de 14 dias, já se considera ele vacinado, esquema encerrado. Só programa uma terceira dose aí no caso ele tenha recebido essa segunda dose em um intervalo menor de 14 dias, que é o que não acontece no município porque os aprazamentos têm sido com o mínimo de 28 dias, né, que é no caso da Coronavac. Vamos ver como fica o tempo e a temperatura para Vitória da Conquista e região sudoeste neste fim de semana. Dia parcialmente nublado e à noite previsão de chuva em Vitória da Conquista. A mínima prevista para hoje é de 17 graus e a máxima chega a 24. Para o fim de semana, tempo instável. No sábado, dia de sol com aumento de nuvens e à noite o tempo segue parcialmente nublado. A temperatura mínima é de 17 e a máxima de 24 graus. No domingo, o tempo segue nublado e o sol aparecerá a qualquer momento e tem chance de chuva aqui na cidade. Os termômetros oscilam entre 14 e 25 graus. Agora vamos conferir como fica o tempo e a temperatura para outras cidades da região sudoeste. Em Barra da Estiva, sol entre nuvens. Os termômetros registram mínima de 14 e máxima de 23 graus. Na cidade de Itapetinga, possibilidade de chuva nesta sexta-feira. A mínima prevista é de 20 e a máxima de 27 graus. Em Jequié, o tempo permanece nublado e possibilidade de pancada de chuva à noite. Os termômetros variam entre 21 e 31 graus. E no próximo bloco, o sistema Braille, que é utilizado como importante ferramenta de inclusão e o destaque de estudantes da região sudoeste na prova de redação do Enem. O intervalo é bem rápido, não saia daí. Chegamos ao momento mais crítico da pandemia do novo coronavírus. Estivemos aqui, diariamente, trazendo informação, formação e conhecimento durante todo esse período. Mas com todos os hospitais cheios e o crescente número de casos, vamos ter que readequar o nosso trabalho para preservar a nossa equipe e continuar mantendo você, telespectador, bem informado. Por nossa segurança, por empatia, mais do que nunca, fique em casa. Redobre as medidas de prevenção, como o uso do álcool em gel, lavar as mãos com frequência, evitar tocar olhos e boca sem higienizar as mãos e, principalmente, o distanciamento social. Evite aglomerações, por você, pelos próximos, por todos. Surte, Sistema UESB de Rádio e Televisão Educativas, na luta contra o coronavírus. Neste sábado tem programação especial na TV UESB e UESB FM, em parceria com a TVT de São Paulo. Às 14h você confere a transmissão da Live dos Trabalhadores, Democracia, Emprego e Vacina para Todos, com a apresentação do cantor e compositor Chico Buarque. Quando me beija a boca, minha pele toda fica arrepiada. E me beija com calma e fundo até minha alma se sentir beijada.
é neste sábado, com transmissão pela TV UESB, canal 4.1 e UESB FM 97,5 em Vitória da Conquista e 106.1 em Jequié. Que rouba os meus sentidos, viola os meus ouvidos com tantos segredos, lindos indecentes, depois brinca comigo. Ela se expõe demais. O chefe deve estar pegando ela. Ele bateu, mas ela provocou. Ela só pode estar de TPM. O machismo impregnado na sociedade diminui as mulheres e pode até acabar em violência. Já passou da hora de mudar sua atitude. O machismo é cultural, a mudança também. Liberte-se. Respeita as minas. Governo do Estado. Bahia, aqui é trabalho. O futebol voltou com força total. 10 times em campo na disputa pelo título do Baianão 2021. Vai ser uma disputa lance a lance, ponto a ponto. E você, ligado na TVE, a casa do futebol baiano. Tudo começa nesta quarta, ao vivo, a partir das 7 da noite. Unirbe e Vitória. O campeão da Série B enfrenta o rubro-negro baiano. É exclusivo. Baianão é na TVE. É sua. É da Bahia. E já estamos de volta com o UESB Notícias. A Associação Conquistense de Integração do Deficiente, a ACID, investe no sistema Braille como ferramenta de inclusão. Crianças, jovens, adultos são beneficiados por essa importante metodologia. O repórter Gabriel Pires conta essa história pra gente. Eu sempre gostei muito de jogos e de estratégias. Desde pequeno aprendi a jogar damas e depois xadrez. O sistema Braille é um marco no aprendizado para as pessoas cegas. Ele é composto por 63 sinais, resultados de uma combinação de pontos dispostos em células de 2 colunas e 3 linhas. A leitura é feita de forma tátil com as pontas dos dedos, após o aluno memorizar o que representa cada sinal. É graças a esse método que o cego ou pessoas com algum tipo de dificuldade visual conseguem realizar a leitura e escrita de textos. Há 30 anos, Fernando atua como professor de Braille. Ele teve acesso ao sistema em São Paulo após perder a visão. Em Conquista, ele começou a transmitir o conhecimento para outras pessoas. Há mais de 40 anos atrás, quando eu comecei a perder a visão, eu fui para São Paulo, tive a oportunidade de aprender o Braille, de me ter uma capacitação para ter a maior independência possível. Quando eu retornei para a Conquista, o objetivo era a oportunidade que eu tive indo para São Paulo, eu propiciar essa oportunidade para o pessoal aqui em Conquista. O processo de aprendizado começa com a célula Braille, onde os novatos dão os primeiros passos na linguagem. A escrita é feita por meio da reglete, da máquina de escrever e de computadores. Silvaneide conhece bem esses sistemas. Ela teve acesso ao Braille aos 19 anos e foi aluna de Fernando. O conhecimento adquirido permitiu sua inclusão social e maior participação nos processos de aprendizado. O principal meio que nós temos contato com as letras, porque nós temos audiobook, temos computador, celular agora com Android, que tudo funciona com um sistema inteligente de voz, E assim, a gente ouve, mas não sabemos a escrita. E o Braille é a forma mais, assim, que nos leva à escrita, a gente toca nas letras e sabe como escreve determinadas palavras. O Braille permite a inclusão educacional de crianças jovens e adultos, possibilitando maior independência dos alunos e, consequentemente, autonomia sobre os próprios processos de conhecimento e desenvolvimento social, uma vez que a comunicação é fundamental para a vivência em sociedade. Em Conquista, as aulas de Braille são realizadas na Associação Conquistense de Integração do Deficiente, a ACID. São 6 professores que atuam nesse processo educacional. O Braille foi quem abriu as portas
da escolaridade, da sociedade, do mundo do trabalho da pessoa cega. Então, é o mecanismo que nós utilizamos para conseguir essa inserção, esse avanço nesses âmbitos da sociedade, trabalho, escola e vida social. Apesar de o sistema Braille trazer inúmeros benefícios para o aprendizado das pessoas com deficiência visual, ainda há um longo caminho a se percorrer para que esses indivíduos tenham acesso à comunicação plena. Um dos principais desafios é ter mais acesso a materiais traduzidos para a linguagem visual. Que possibilita a pessoa com deficiência visual avançar através dessa iniciação, desse aprendizado da leitura e da escrita no Braille. Mas, assim, em termos de política, em termos de avanço, eu penso que precisa ainda haver mais espaços com essa sinalização em Braille para que a gente possa se localizar, uma difusão maior desse sistema para que ele possa alcançar o maior número de pessoas. Apesar das dificuldades com políticas sociais que ampliem o conhecimento, quem trabalha nessa área não desiste. Exemplo dessa resiliência é o Fernando, que gentilmente homenageou a TV UESB escrevendo o nome da emissora em Braille. E também a Silvaneide, que digitou na máquina de escrever e deixou um recado para a gente. Fiquem todos ligados na rádio e TV UESB. Conto com vossas presenças. Muito bacana. E a gente continua falando sobre educação porque estudantes do programa Universidade para Todos da região Sudoeste se destacaram na prova de redação do Enem, alcançando mais de 900 pontos. Confira. O tema da redação do Enem 2020 foi o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Os candidatos tiveram que apresentar opiniões e organizar a defesa de um ponto de vista para atingir os requisitos pedidos pela organização da prova. Ao término do ensino médio, Ingrid fez o Enem no ano passado pela segunda vez. Durante sua preparação, ela participou do programa Universidade para Todos lá em Jequié. Na prova, ela colheu um resultado extremamente positivo e tirou 940 pontos na redação. Eu escrevia umas 2 redações por semana e enviava para eles corrigirem. E foi assim que eu consegui desenvolver uma boa redação e a prova do Enem foi bem tranquila para mim esse ano. Ana Lívia também participou do UPT em 2019 de forma presencial e em 2020 de modo virtual. Aos 19 anos, a aluna que mora em Jitaúna tirou 900 pontos na redação do Enem. Eu sabia que eu poderia tirar no máximo 820 e tal, mas a gente que é estudante, a gente sempre sai com aquele pé atrás, né? E eu saí, muito triste, nem consegui corrigir a prova porque eu achei que não ia ter um bom rendimento. E foi uma surpresa para mim quando eu abri que vi, falei, meu Deus do céu, O programa Universidade para Todos, que Ingrid e Ana participaram, tem como foco a preparação dos estudantes do ensino público da Bahia para vestibulares e Enem. Em 2020, aqui no Sudoeste, foram 1.700 estudantes atendidos em 27 municípios da região. O programa oferece aulas nas diversas linhas do conhecimento e no ano passado, os alunos acompanharam o conteúdo por plataformas digitais, videoaulas, aulas online ao vivo e lives semanais com conteúdos preparatórios. Marcele foi monitora de redação e o resultado colhido pelas estudantes é motivo de orgulho. Para mim foi um motivo de grande alegria receber as mensagens individualizadas no WhatsApp, algumas ligações de alunos comemorando terem recebido boas notas, né, como 960 no Enem, 940, 920. Então foi uma excelente nota, assim, a gente viu a dificuldade que foi o ensino remoto, sobretudo para esses alunos, aqueles que estão na zona rural e tinham uma dificuldade com a conexão. A UESB é uma das responsáveis por executar e administrar o projeto em Vitória da Conquista e região. Além das aulas, os alunos têm a possibilidade de conhecer o mundo universitário em todos os aspectos.
Em seus 16 anos de existência, Universidade para Todos cria oportunidades de ingresso de centenas de pessoas ao ensino superior, transformando realidades e vidas. Através da Universidade para Todos, o cursinho UPT, a UESB cumpre a sua função de inclusão social, de buscar trazer para pessoas que não têm aquela possibilidade de pagar um cursinho, pessoas que são da região, jovens que têm vontade de estudar, têm vontade de crescer, trazer a possibilidade de que eles possam vir para a UESB desenvolver um curso superior de qualidade. Ana Lívia, por exemplo, vai cursar Direito na UESC e sonha em seguir a carreira da magistratura. E o conteúdo adquirido durante o UPT é levado para toda a vida universitária. Teve uma grande parcela, eu acho que teve uma grande parcela na minha aprovação também. Foi muito importante, uma grande ajuda. Principalmente para mim, que não tinha condição de pagar um cursinho, né? Então, assim, acho que foi muito importante. Vindo de escola pública tem toda a outra formação que a gente tem fora do intelectual, né? Que é sobre, sei lá, as coisas da vida e tal. Tem todo aquele perrengue e tal que a gente já vai aprendendo também, já vai guardando tudo para quando tiver uma suposta carreira. Já a Ingrid vai aguardar mais um pouco para entrar no nível superior. Como a UESB não aderiu ao SISU 2021, ela vai tentar entrar no curso de medicina por meio do vestibular. Uma coisa ela já sabe, os ensinamentos do PT ficarão para toda a vida acadêmica. Querendo ou não, a gente aprende muita coisa. A gente aprende até a se desenvolver como ser humano mesmo. Não é só a parte ali para estudar, para poder absorver conhecimento. A gente aprende muita coisa além disso. Muito legal. Esse é o resultado dessa importante política pública educacional que é o Programa Universidade para Todos. Parabéns às estudantes Ingrid e Ana Lívia e que elas tenham uma promissora jornada universitária. E neste sábado tem estreia de parceria da TVT de São Paulo com a TV UESB. Amanhã às 14h tem a live do Dia dos Trabalhadores com a apresentação de Chico Buarque. Na sequência tem documentário e o programa Entrevistas. Juca Kfouri entrevista o padre Júlio Lancelotti. Não perca, sintonize a TV UESB às 14h. E a gente fica por aqui, você pode rever os nossos telejornais no YouTube e também mandar sua sugestão para o nosso WhatsApp 34248763. A gente encerra o jornal de hoje com um clipe de Chico Buarque, Tua Caatinga. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Quando te der saudade de mim, quando tua garganta apertar, basta dar um suspiro que eu vou ligeiro te consolar. Se o teu vigia se alvoroçar, estrada fora te conduzir, basta soprar meu nome com teu perfume pra me atrair. Se as tuas noites não têm mais fim, se um desalmado te faz chorar, deixa cair um lenço que eu te alcanço em qualquer lugar. Quando teu coração suplicar, ou quando teu capricho exigir, largo mulher e filhos e de joelhos vou te seguir. Na nossa casa serás rainha, serás cruel talvez, vais fazer manha, me aperrear e eu sempre mais feliz. Silentemente vou te deitar na cama que arrumei, pisando em plumas toda manhã eu te despertarei. Quando te der saudade de mim, quando tua garganta apertar, basta dar um suspiro que eu vou ligeiro te consolar. Se o teu vigia se alvoroçar, de estrada fora te conduzir,
Basta soprar meu nome com teu perfume pra me atrair. Entre suspiros pode outro nome dos lábios te escapar. Terei ciúme até de mim, no espelho a te abraçar. Mas teu amante sempre serei, mais do que hoje sou. Ou estas rimas não escrevi, nem ninguém nunca amou. Se as tuas noites não têm mais fim, se um desalmado te faz chorar, deixa cair um lenço que eu te alcanço em qualquer lugar. E quando o nosso tempo passar, quando eu não estiver mais aqui, lembra-te, minha nega, desta cantiga que fiz pra ti.